E eu vou perguntar, lógico, né? Ele não está ouvindo o que eu estou falando, mas o tradutor vai traduzir e falar para nós o que ele está respondendo. Primeira pergunta é: qual foi a maior dificuldade que ele teve enquanto aluno para se adaptar à escola? Somente ele de surdo na escola, todos os outros ouvintes, essa era uma dificuldade para ele. Agora eu quero que você pergunte para ele como foi o acolhimento dos alunos em sala de aula, no dia a dia mesmo. Como foi esse acolhimento, esse estar na sala de aula e não ouvir o que os outros diziam? Ele comenta que, embora ele era sozinho, mas os alunos acolhiam ele de volta, tinha até um tradutor que sentava perto dele e dava atenção para ele nas dificuldades que ele tinha. E agora eu gostaria que ele falasse um pouquinho do papel do professor na vida dele, se isso fez diferença, se foi importante o professor na vida dele e como foi o professor o acolhendo em sala de aula. Porque eu sei das minhas dificuldades, eu poderia dizer todas. Eu surdo somente, sozinho, e o professor tinha, ajudava algumas vezes, só que mesmo assim era dificuldade pelo professor. A maioria dos professores não sabia língua de sinais, e os que sabiam muito pouco, como eu estava comentando. Muito obrigada. Diz a ele que eu estou muito feliz de tê-lo visto, né, ter reencontrado. Muito feliz mesmo e agradecida por ele estar aqui nessa noite. E eu estou convidando ele a sentar à mesa. Pode sentar junto com os nossos ali. É realmente uma emoção muito forte com um coração tão amolecido como o meu. E essa era toda a minha angústia. Eu dizia, eu dava aula, e o meu Romário sentado do lado direito, por favor, de ficar em pé, que você merece aplauso também. Ele foi a mãe. Sem o Romário, eu não dava conta de ensinar o Maxwell. E eu ensinei aula durante todo o ano letivo de ciências, e ele estava lá, o meu anjo protetor, cuidando do Maxwell para mim. Obrigada, Deus te abençoe. Então, agora vocês entenderam, né? O que é ser um deficiente auditivo numa sociedade falante? Eu não sabia Libras. Eu não tinha noção de como falar com esse rapaz. E ele era uma criança e eu estava lá com toda a minha vontade de ensinar ciências um ano inteiro e ele na sexta série. Na segunda, depois na sexta. E eu lá, totalmente ignorante. E é o que nós sentimos hoje numa sociedade falante. E que existem tantas pessoas que não falam, não escutam, não falam como nós falamos, mas ele fala usando uma linguagem de sinais que se chama Libras. E nessa sociedade de pessoas falantes, nós nos deparamos diariamente nas empresas com pessoas surdas, com pessoas que não ouvem o som da nossa voz. Agora, por exemplo, todos aqui estão me ouvindo, mas ele não está ouvindo nada do que eu estou falando. Ele tem que ter o tradutor para falar para ele a minha fala. E isso acontece diariamente. No ônibus, na rua, na loja e por aí afora. E esse rapaz é um exemplo de que as pessoas que são surdas não têm acesso ao mercado de trabalho. Ele é um exemplo de que as pessoas que são surdas não têm uma
sociedade preparada para recebê-los. Porque nós não nos preparamos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Algumas pessoas que têm necessidades. Então vamos lá, Augusto? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis. As leis de amparo às pessoas com alguma necessidade. E aí eu coloquei algumas coisas que eu considero importante, alguns documentos que são importantes, e eu trouxe um como sugestão para casa, quem tem acesso à internet. Esse aqui, ele tem 56 decretos e leis de amparo a todo e qualquer tipo de pessoa que possui alguma deficiência. Então é só você entrar no site do governo federal, e é o seguinte: www.presidencia.gov.br. Todas as leis de acessibilidade e proteção estão dentro deste livro. Eu falo que é a minha cartilha de cabeceira. E aí eu posso começar a conversar com vocês, citando vários documentos que eu conheço, vários documentos que existem e que garantem a essas pessoas com alguma necessidade especial um tipo de acesso. A primeira, que eu vou só falar, né, os nomes, é esse decreto que regulamenta, ele é de 22 de dezembro de 2005. E ele regulamenta a Lei 10.436, de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. O nome dela é Libras. Artigo 18 da Lei número 10.098, 19 de dezembro de 2000. Então, quando eu converso com o Maxwell, essa lei garante que as pessoas, ele tem direito a ter Libras na escola. Tem direito a ter um professor tradutor lá na frente da sala de aula, que lhe dá o direito de ouvir o que o professor está falando através dos sinais. Então essa lei normatiza isso. E além dela, existe uma outra que garante que todo aluno que fizer faculdade tem que ter uma aula por semana de Libras, para ele entender, compreender com essa língua de sinais e a partir daí se preparar para o mercado de trabalho. Então é uma importância muito grande, porque a partir das leis, e eu achei importante destacar isso aqui nessa noite, é que as pessoas foram entendendo que todos têm direito a tudo. Todos têm direito de acesso a todas as coisas. Então é uma lei que normatiza, regulamenta.